Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, hoje o tema, do nosso bate-papo é um tema que eu ouço muito assim, é muito próximo a cálculos assim, no meu ouvido, sabe? Que é um tema que assim, as pessoas têm um pouco de receio. Eu ouvi falar em mol, ouvi falar em tabela periódica. Senhor, não quero química. Eu percebo também que é bem similar com o cálculo. Tem muito problema que eu enxergo na base, sabe? No ensino básico. E a gente traz os traumas, traz os medos para o nosso dia a dia, né? O mol é um deles. Quando a gente fala em mol, número de mol e molaridade, falar em mol traz um receio muito grande. Nossa, o que é mol? Parece um bicho de sete cabeças. E, de verdade, não é. Não é. Eu vou discutir com vocês de uma maneira, para mim ficou mais fácil de conseguir trabalhar com os alunos. Eu sempre penso, eu tenho isso para minha vida, eu sempre penso na maneira como eu entenderia. Será que isso está claro para as pessoas? Será que eu estou me fazendo compreender? E eu sou muito visual, então eu gosto, eu trago muito em caixinhas. Eu adoro passos, dicas, passos, falas repetidas assim que a gente vai gravando, para a gente ver que não é cada coisa de um jeito, não, existe uma sequência. Eu até falo, para estudar para vestibular, pega as provas, faz as provas, que tem uma hora que são perguntas diferentes, mas para cair no mesmo lugar. Aqui é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que a gente vai trabalhar para chegar em molaridade, que são os exercícios mais complexos, né? Isso é tema de vestibular, isso é tema de laboratórios, né? De rotina de laboratório, preparação de solução. Isso é tema de faculdade. É claro que complexidades diferentes. A minha ideia aqui é trazer o conceito e se virar nos exercícios mais tranquilos, né? Lógico que a gente tem o grau de complexidade disso, né? Mas é trazer 3 passos para a gente enxergar da onde vêm as coisas. Isso é uma outra coisa que eu falo muito. As coisas precisam fazer sentido. Da onde vêm as coisas, né? Não, as coisas não se criam, elas vêm de algum lugar. E a minha ideia é isso. Bom, vamos parar um pouquinho de falar e vamos começar, né? Vocês já ouviram falar em mol? Gente, vocês já ouviram falar em mol por litro? Piorou, Dani. Ai, meu coração. Não quero, não sei. Sim, mas eu não quero. Já ouvi falar, mas eu não quero saber. Sim, mas isso é muito difícil. Resumindo, também não quero. Não, eu nunca ouvi. Que aí, né, quando a gente não viu isso na escola ou não se recorda, né? Calma. Antes de surtar, calma. Tem como a gente desenvolver um passo a passo. Tem como a gente entender da onde vêm as coisas. Mol é mais uma unidade de massa. Quais são as unidades de massa que vocês lembram? Grama, miligrama, quilograma? É comum. Fica mais confortável eu falar em gramas com vocês? Dani, fica. Tudo bem. Vamos trabalhar o mol em grama, então. Tem como, Dani? Tem como transformar a mol em grama? É tudo que a gente quer fazer. O mol, ele é mais uma unidade de massa. Eu vou falar em grama, vou falar em quilograma, miligrama, vou falar em mol. Tá? É mais uma unidade de massa. E se o mol não é confortável, traz o mol para grama. É isso que a gente vai aprender a fazer. Eu tenho uma ótima notícia. Se o mol, se falar em mol, causa um desconforto, é só transformar em grama. E pronto. Vamos lá? 3 passos. Nós vamos trabalhar com 3 passos. Acreditem. Sigam os 3 passos, não tem erro. Qualquer exercício que envolva mol ou molaridade, que é mol por litro, é uma solução, ao invés de grama por litro, é mol por litro. A gente consegue resolver em 3 passos. Nós vamos chegar no final, né? Nós temos esse primeiro bate-papo, depois a gente vai ter um mais focado em molaridade e a gente vai chegar em situações como preparar 80 ml de uma solução C19
H38O 0,35 mol por litro. Como é que eu preparo isso? Senhor, não, misericórdia. Para um teste em laboratório de controle de qualidade, qual a massa de ácido sulfúrico necessária para preparar 2 litros de uma solução de concentração 3 mol por litro? Quem tá saindo aí da frente do computador e indo se enforcar, volta. Quem tá saindo e indo lá fala, não quero mais, não quero. Para. Vem, vamos ver os 3 passos. Vamos começar? Primeiro, vamos para os conceitos, né? Tem como se a gente não entender o conceito. O que é mol? Mol foi uma pessoa que foi lá e entendeu que mol era uma unidade. Era mais uma unidade para quantidade. Então, mol não é nada de novidade. Novidade é o nome. Mol é novidade. Mas mol é mais uma quantidade de massa. Como é grama, como é milograma, como é quilograma. Mol significa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que é isso, Dani? Pelo amor de Deus. Eu não vou entrar nesse ponto específico de fazer cálculo de moléculas, isso é muito previsto em vestibular. Mas, o que eu preciso saber? De qualquer coisa, 1 mol significa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se eu for fazer uma regra de 3... O mol está para 6,002 vezes 10 a 23 moléculas. Tantos mols, X moléculas. Regra de 3. Mas eu não vou chegar nisso. Meu foco é ir para molaridade. E aí eu falo para vocês, né? Dica, pesquisem outros métodos para outras literaturas para vocês entenderem um pouquinho desse conceito de mol. O que é mol? O que é o mol, né? Mol é uma quantidade. Bom, nós vamos para os 3 passos. O primeiro passo é falar em massa molar. Ou seja, massa de 1 mol. Pelo amor de Deus. O que eu falei que era mol? É mais uma quantidade, ok? Mol é mais uma quantidade. Massa molar é a massa para 1 mol de substância. Vamos aprofundar. Massa molar é a massa de uma molécula. Ou seja, é a massa de 1 mol. O que significa isso? Se eu pegar uma molécula, o que é uma molécula? Uma molécula são vários átomos juntos que vão formar uma molécula. Já vou dar vários exemplos. Por exemplo, uma molécula de água. Água não é H2O. H2O. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, H2, esse 2 é de H, e o O, um átomo de oxigênio. Então, a molécula de H2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando eu pegar o peso de 2 átomos de hidrogênio mais o peso de 1 átomo de oxigênio, vai dar o peso da molécula H2O. Isso é o peso de 1 mol, uma molécula. Por exemplo, vamos para uma coisa mais didática. Qual que é o peso da turma, de uma turma? Turma A. Como que é o peso da turma? Para eu saber o peso da turma toda, o que eu tenho que fazer? O peso de cada integrante da turma, concorda? Mol é a mesma coisa. Para eu saber a massa de 1 mol, eu tenho que pegar todos os átomos que fazem parte daquela molécula. Pego o peso deles individualmente, somo e vai dar o peso de 1 mol. E esse peso de 1 mol eu posso trazer para grama, que vai ficar mais confortável para mim. Então, a gente chama de massa molar ou massa molecular. A gente usa esse símbolo para dizer isso, MM, tá? Massa molar. E como é que eu sei, então, qual é a massa de cada átomo? Dani, para eu saber a massa de uma molécula, se eu tenho que saber a massa de cada átomo, como é que eu sei a massa de cada átomo? Ótima pergunta. A massa de cada átomo eu vou ver
na tabela periódica. Assim, para eu calcular a massa molar, a massa de 1 mol dessa molécula, eu preciso ver quanto pesa cada item da molécula, cada átomo da molécula. E onde eu olho isso? Na tabela periódica. Qual que é a unidade de massa molar? Qual que é a unidade? Se eu estou falando que é a massa de 1 mol, a unidade é em gramas por mol. Então, a unidade de massa molar é gramas por mol. Vamos olhar como que é isso. Aqui está uma tabela periódica, velha, conhecida da química de vocês. E aí, na tabela periódica, nós temos cada átomo. Aí, na escola, os professores faziam algumas frases, né, para a gente decorar qual que é a sequência da linha 1A, 2A. Qual que é? Eu decorei essa linha inteira assim, ó. Li na cama, Robson Crusoe francês. É o começo dos átomos aqui. Ai, gente, foi meu professor que me ensinou. Não me julga. Aqui a 2, ó. Beth Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Não me julga. O senhor Sérgio te podou. Igual os outros eu não lembro, mas as principais que sempre caía nas provas de química, os professores de química tinham umas frases malucas pra gente gravar. Tanto é que eu gravei isso. Quantos anos que eu tinha, gente? Nem sei quantos anos que eu tinha. E tô aí, lembrando das frases até hoje. Mas o importante pra mim não é que vocês decorem. Essa ideia do decorar é mais assim, inclusive em vestibular, né? Que você não tem acesso. Mas aqui não, vocês vão ter acesso, vocês têm acesso à tabela periódica, é só baixar uma tabela periódica com o número atômico, o peso atômico. É isso que eu preciso do peso atômico. O que é o peso atômico? É o peso daquele átomo. Então, por exemplo, hidrogênio. Olha aqui embaixo o peso atômico, é 1. É lógico, tem um número todo quebradinho que é escrito na tabela periódica, mas assim, tem uma ótima notícia. A gente usa para os cálculos sempre o número inteiro, tá? Então, no caso, o hidrogênio pesa 1, é 1 grama. O sódio pesa 22,98, 23. Potássio, 39, tá aqui, ó, na tabela periódica. Vamos olhar com mais calma. Vamos pegar o cálcio. Ca, cálcio. Se uma dica que eu posso dar, os símbolos, né? Número atômico é o número que fica aqui em cima. Aqui é o símbolo químico. O nome desse átomo, né? Quimicamente. E o peso atômico, que é isso que a gente vai olhar. Vamos olhar aqui para o cálcio. Vou ampliar aqui, ó. Tá? Cálcio. Qual que é o peso dele? 40,078? 40 no arredondamento. Então, um átomo de cálcio pesa 40 gramas, que a gente vai colocar em gramas. Vamos ver outro. Vamos pegar o sódio. O átomo de sódio pesa 22,98? 23. Entenderam? Onde eu vejo o peso do átomo? Oxigênio. 15,99 pesa 16. Onde que eu vejo isso? Na tabela periódica. Agora, uma dica que eu posso dar para vocês. Se eu não sei por onde começar, eu não sei nada, não sei por onde começar, comece pela massa molar. O que é a massa molar? Você vai pegar a molécula toda, como eu dei o exemplo do H2O. Pega H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, certo? Quanto que pesa o hidrogênio? 1. Ah, mas onde que eu vi que ele pesa 1 mesmo? Na tabela periódica. Só que na H2O eu tenho 2 hidrogênios, né? Então, 2 vezes 1, 2. Ah, e o oxigênio, H2O,
O oxigênio pesa 16. Então, eu tenho 2H, então 2 vezes 1, mais 16 do O, 16, 17, 18. Massa molar do H2O, 18. Qual que era a unidade? 18 gramas por mol. Essa é a ideia. Então, eu não sei por onde começar. Não sei por onde começar. O que você vai começar? Comece pela massa molar. Quando você encontra a massa molar, repetindo, massa molar é a massa da molécula. Eu preciso saber quanto pesa cada átomo, ver quantos tem e somar tudo. Aí eu tenho a massa da molécula. A unidade é gramas por mol. Então, se você não sei por onde começar, eu vi que o exercício tem a ver com molaridade, não sei onde começar. Começa pela massa molar. Você vai achar a unidade grama por mol. Gramas por mol é a primeira linha de uma regra de 3. Por exemplo, se a massa molar de uma substância é 30 gramas por mol, é a mesma coisa de eu falar que 30 gramas está para 1 mol. 2 mols, X. E assim você continua. Vamos ver exemplos? Bora lá, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Vamos lá, meninas. Eu vou fazer um junto com vocês. Esses 2 exemplos vão estar na aula, tá? E eu vou fazer um aqui de exemplo. Peraí. Então, vamos fazer a massa molar do HCl. Ácido, lembra que H+ é a característica de ácido. HCl, ácido clorídrico. Então, vamos lá. 1H, nós temos 1H. Então, 1 vezes a massa do hidrogênio. 1 vezes... A hora que a gente vê a massa do hidrogênio lá na tabela periódica, aqui, a massa molar é 1 do átomo de hidrogênio. Então, 1 vezes 1 é igual a 1. Agora, vamos para o cloro. 1 vezes o cloro. 1 vezes a massa molar do cloro. A hora que você olha na tabela periódica, a massa molar do cloro é 35,5. Igual. 1 vezes 35,5, 35,5. Aí a gente soma 1 mais 35,5, 36,5. Então, a massa molar do HCl é igual a 35,5 gramas por mol. Então, para calcular a massa molar de uma molécula, isso aqui é a molécula inteira. Isso é um átomo e isso é um átomo. Assim como esse é um átomo, esse é um átomo, esse é um átomo. Átomo, átomo. Onde eu vejo o átomo, Dani? Na tabela periódica. Aqui tem todos os átomos e quanto pesa cada átomo. Aí, quando os átomos se juntam e formam moléculas, para eu descobrir a massa molar da molécula, eu tenho que pegar o peso de cada átomo. Porém, se a molécula tem 2 átomos do mesmo, por exemplo, aqui é o ácido, que aqui é hidrogênio, igual aqui, ácido sulfúrico, esse aqui é característica de sulfúrico. Só que aqui dá para ver que tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, na hora que eu faço a conta, eu tenho que contar que ele pesa 2 vezes. Então, esse é o peso dele na tabela periódica, só que tem 2 dos átomos. Enxofre tem 1, por isso que eu faço 1 vez. E óleo oxigênio tem 4, por isso que eu faço ele 4 vezes. Então, eu tenho que ver quanto pesa cada átomo, quanto tem de cada átomo, e aí eu somo tudo para dar a massa molar da molécula. Tá? Muito bem! Vimos então um exemplo, né? Os exemplos para massa molar. Então, a gente descobriu que massa molar, gramas por mol. Massa molar, não sei por onde começar. Calcula a massa da molécula, a massa molar.
Você já vai chegar numa unidade grama por mol. Ali já é a sua segunda regra de 3, é o seu passo 2. O passo 2 é calcular o número de mol. Bom, o que é o número de mol, gente? Quando a gente calcula a massa molar, é a massa referente a 1 mol. Mas e se eu quiser saber 1 mol, quiser saber 2 mols, 0,5 mol, 4 mol? É a nossa velha regra de 3. Eu tenho, exemplo, 30 gramas por mol. 30 gramas para 1 mol. Para 0,5 mol, X. É o nosso segundo passo. É adequar ao número de mols que você tem, ok? Então, o exercício me pede quantos mols... Não, quantos mols não. Quantas gramas tem em 2 mols de CaCO3? Dani, não sei. Por onde eu começo? Massa molar. Calcula a massa do CaCO3. Massa molar. Gramas por mol. Tantas gramas para 1 mol. Quantos mols? 2 no exemplo? X. Regra de 3. Vamos ver exemplo? Bora lá. Bom, meninas, vamos falar agora sobre número de mol, tá? Para eu falar sobre número de mol, eu preciso do passo anterior. A gente vai construir essa ideia com 3 passos, tá? O primeiro passo é calcular a massa molar, que é, então, vamos pegar um exemplo aqui. NaCl, cloreto de sódio. Se não tem nenhum número embaixo, isso quer dizer que ele vale 1, tá? Então, quanto pesa o Na? Eu vou na tabela periódica. No caso, ele pesa 23. Quanto pesa o cloro? Vou na tabela periódica. Quanto pesa o cloro? 35,5. Tem um de cada, por isso um de cada. Eu somo a massa molar do cloreto de sódio. É 58,5 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de cloreto de sódio tem 58,5 gramas. Então, 1 mol, no caso do cloreto de sódio, é 58,5 gramas. Agora, o que é o número de mol? Caso eu não precise saber 1 mol, e sim eu posso querer saber meio mol, 3 mols, 5,5 mols. Aí, gente, é a velha conhecida de vocês, a regra de 3. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 3 mols de NO2, óxido nítrico. Óxido vem de oxigênio, nítrico de nitrogênio, tá? Então, vamos fazer. Deixa eu abrir a tabelinha aqui. Vamos lá. NO2. Então, nitrogênio, temos um só. Nitrogênio, 1. Vamos na tabela periódica. Cadê o nitrogênio? Nitrogênio tá aqui. Nitrogênio pesa 14, tá? 14,01. A gente vai sempre utilizar o número redondo, tá? A gente usa número sem vírgula. Só no caso do cloro, que estava inclusive aqui, ó, o cloro é 35,5. Ele a gente usa 35,5. Todos os demais a gente arredonda. Então, o nitrogênio pesa 14. E o oxigênio? Tem quantos? 2. Então, 2 vezes o oxigênio, 2 vezes... Ai, quanto que pesa o oxigênio? Onde que eu vejo isso? Tabela periódica. Tá? 16. 16. 32. Aí eu somo 14 com 32, que dá 46. Então, a massa molar, sempre o M maiúsculo, tá? A massa molar do óxido nítrico é 46 gramas por mol. Certo? Então, ô Fabiana, pesa pra mim 1 mol de óxido nítrico. Quanto que a Fabiana vai pesar? Ela tem que pesar 46 gramas, tá? Ou gramas por mol. Chegou aqui, pôs a unidade, que vocês sabem que eu piro o cabeção se vocês não colocarem a unidade. Então, 46, o quê? Gramas por mol, certo? Então, aí, gente, a velha conhecida de vocês. Se em 46 gramas tem 1 mol, o exercício estava perguntando 3 mols, né? De NO2. 3 mols X, certo? 46 vezes 3, 138, o quê? Gramas. Então, finalizando, então, 3 mols de NO2 pesam, ou equivalem, né?
a 138. Isso é o número de mol. Aí ele pode te perguntar quantos mols ele quiser. Mas se você souber calcular massa molar, você consegue qualquer coisa. Sempre, gente, não sei começar um exercício. Começa pela massa molar. Faz essa primeira etapa. Chegou aqui, aí você consegue deslanchar, tá? E a gente vai seguir para o passo número 3 já já. Muito bem! Então, o que a gente já viu? Massa molar é a massa de uma molécula. Eu tenho que olhar cada átomo, quantas vezes eu tenho de cada átomo e somar tudo. Tenho a massa em gramas por mol. Aí, eu tenho uma situação que eu não quero saber em 1 mol, eu quero saber em 0,25 mol. X. Gramas por mol, gramas em 1 mol. Em tantos mols, X. Número de mol. E agora, a gente vai para a parte 3, aonde a gente quer chegar, que é na molaridade. Que molaridade é mol por litro. Podia ser fácil, podia ser gramas por litro, não podia? Ah, grama por litro eu já conheço, né? Mas não é. Mas a gente já sabe que é só transformar mol para grama. Como? Pela massa molar. Molaridade. Unidade da molaridade, mols por litro. Então, número de mol por litro. Gente, se eu já sei transformar mol em gramas, como? Pela massa molar, novamente, a nossa velha conhecida regra de 3. Pensa nessa situação aqui, ó. Se 1 litro de uma solução foi preparada pela dissolução, né? Solubilizei 1 mol de cloreto de sódio em 1 litro, isso significa que essa é uma solução, cloreto de sódio, 1 mol por litro. Se eu peguei 1 mol de cloreto de sódio e solubilizei em 1 litro, essa é uma solução, 1 mol por litro. Quimicamente, a gente escreve assim, ó, NaCl, o N maiúsculo, A minúsculo, C maiúsculo, N minúsculo. 1 mol por litro. Mas para que a gente usa isso, Dani? Gente, a gente usa o tanto que a gente usa grama por litro, miligrama por litro, que é mais difícil, né? Molaridade é mais uma unidade que a gente, mais uma grandeza que a gente usa em laboratório. Então, é uma prática muito comum em laboratórios, principalmente para o preparo de soluções. A solução ela pode ser preparada em grama por ml, grama por litro, grama por litro, grama por ml, 20%. O que é por cento mesmo? 20 por 100. Então, 20 gramas para 100 ml. É uma concentração também. Qual que é a diferença agora? A diferença é só como que se pede. Ao invés de eu pedir assim, olha, eu preciso de uma solução 0,5 gramas por ml, 0,5 gramas por litro. Eu vou pedir 0,5 mol por litro. Agora, se for pedido para você preparar uma solução em mol por litro, não surta. É só transformar o mol em gramas. Como? Eu não vou lá e peso mol, eu vou lá e peso grama. Então, como é que eu faço isso? Sempre começa da massa molar. Lembra da dica? Sempre comece pela massa molar. Calma, vamos ver os exemplos? Bom, gente, agora a gente vai juntar os 3 passos. Ah, mas como? É uma prática muito comum em laboratórios a gente precisar preparar uma solução. O que é uma solução? É um pó, um soluto, misturado num líquido, num solvente. A gente já faz isso, a gente já fala sobre isso. Como? A gente fala em preparar gramas por ml. Gramas, uma massa, um soluto solubilizado em um líquido. A gente fala em gramas por litro. Agora, a gente só veio com uma nova unidade, que é molaridade. Molaridade é mol por litro. Qual que é a diferença aqui, gente? A diferença é a unidade de massa. E a gente já aprendeu. Então, se tem mol, transforma o mol para gramas. Como? Pela massa molar. Bom, vamos lá, vamos olhar um exercício completo, então, para a gente fazer os 3 passos. Primeira coisa, vamos achar as verdades, né?
Preciso fazer preciso fazer 250 ml de uma solução 2,3 mol por litro de CH2O. Bom, eu li isso, eu tenho que fazer uma solução, a palavrinha tá aqui, ó. Uma solução. Eu já busco na minha memória a caixinha que eu guardei informação de solução. Solução é sempre um pó solubilizado em um líquido. Exemplo, água com açúcar. Água com açúcar, sal com água. Muito bem. Então, bati o olho. Não sei por onde começar. Não tenho noção de como começar. Começa da massa molar. Sempre começa da massa molar. Já dei essa dica. A massa molar é calcular o passo 1. Como que eu calculo massa molar? Eu tenho que olhar a massa para 1 mol. Então, a gente pega lá a nossa substância, CH2O. Vamos olhar, então, para eu calcular a massa dessa molécula inteira, ou seja, saber a massa de 1 mol, eu preciso saber a massa de cada um dos átomos que fazem parte dessa molécula, certo? Bom, vamos lá, então. Nós temos um carbono. Quanto que pesa o carbono? Aonde que eu olho isso? Na tabela periódica. Tudo bem. Então, o carbono, olhei lá na tabela, pesa 12. Hidrogênio, nós temos quanto? Eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2 vezes o hidrogênio, 2 vezes 1. Por que 1? Porque o hidrogênio pesa 1, que é igual a 2. E oxigênio, quantos que eu tenho? Um só. Então, como que eu vejo que é um só? Quando não tem nenhum número, logo depois, né, do átomo, é 1. Então, uma vez oxigênio, uma vez 16. Olho na tabela periódica, o oxigênio pesa 16. 16. O que eu tenho que fazer, então? Soma tudo. Soma as massas, né, de cada um dos átomos. Massa molar igual 12 mais 2, 16, 30. 30 o quê? Gramas por mol. Isso eu preciso saber. A unidade de massa molar, 30, no caso 30, né? Gramas por mol. O que eu falo para vocês 500 mil vezes? Viu isso aqui, ó? Alguma coisa barra alguma coisa. Isso, plim, é a minha primeira linha de uma regra de 3. 30 gramas para 1 mol. Então, quanto pesa 1 mol de CH2O? Pesa 30. Se eu falar para qualquer um, aluno, pesa para mim 1 mol de CH2O. Esse aluno vai pesar 30 gramas. É isso. Fiz o passo 1. Por que eu falo, na dúvida, começa da massa molar? Porque a hora que você acha isso aqui, você já enxerga uma primeira linha de uma regra de 3. E aí a gente vai para o passo 2. Passo 1 é calcular a massa molar. E o passo 2 é olhar para o número de mols. Quantos mols ele quer que você prepare? É 1 mol? Não. Olha a verdade. 2,3 mols. Ele quer a molaridade de 2,3 mol por litro. Então, quantos mols? 2,3. Se eu sei, então, que nós temos 30 gramas para 1 mol, 2,3 mols, X. E isso aqui se transformou na minha primeira linha da regra de 3, ou seja, é daqui que começa o meu passo 2. Por isso que eu preciso disso para fazer isso e já fazer isso. Fiz aqui, então, X igual a 30 vezes 3,2, X é igual a 69. O que significa? 69 gramas equivalem a 2,3 mol de CH2O. Beleza, eu já sei que eu preciso de 69 gramas. Mas, porém, contudo, entretanto, vamos lá, o 2,3 mols é para quanto? Em volume? 1 litro. Tá aqui escrito. Onde você tirou isso? Tá aqui escrito. Então, 2,3 mol é para 1 litro. Passo 3.
Para a gente conseguir mexer com volume, eu preciso ir para o meu passo 3. Que o volume, o passo 3, ele vai olhar para o volume. Por quê? Porque o passo 3 vai olhar para a molaridade. Que é aqui que eu quero chegar. Eu preciso saber quanto que eu peso, ou seja, nisso tudo aqui, eu preciso descobrir qual é a massa que eu tenho que pesar para ter uma solução 2,3 mol por litro, porém num volume não de 1 litro, eu quero só 250 ml. Então, o que eu faço? Olho para a molaridade. 69 gramas está para 1 litro. Por quê? Você não acabou de achar que 69 gramas equivale a 2,3 mol? Acabou de achar isso? Então, falar 2,3 mols ou 69 gramas é a mesma coisa. Só que eu quero achar em gramas. Então, eu vou colocar os 69 gramas. 69 gramas está para 1 litro. Por quê? Ó, por litro. Aqui é sempre para 1 litro. Sempre que você está trabalhando com a massa que você achou para o número de mols correto, é sempre por litro. Ó. Sempre por litro. Agora, ele quer que você prepare 1 litro? Não, ele quer 250 ml. Então, 250 ml, a gente já sabe que tem que estar na mesma unidade, dos 0,25 litros, unidade embaixo de unidade. X. X é igual a 69 vezes 0,25. X igual a 17,25 gramas. O que significa isso? Vamos entender o que nós fizemos. Eu preciso pesar 17,25 gramas, colocar essa 17,25 gramas em 250 ml. No final, eu vou ter uma solução 2,3 mol por litro. Essa aqui é a concentração dessa solução. Então, resposta para o exercício. Eu preciso, ou seja, para preparar uma solução 2,3 mol por litro de CH2O, eu devo pesar 17,25 para produzir 250 ml. Ok? Passo 1, passo 2, passo 3. Olho primeiro para a massa molar, a massa de 1 mol. Olho, adapto para o número de mols que ele está pedindo. E por último, adapto para o volume que ele está pedindo. Ok? Prática muito comum em laboratório. Bom, gente, agora é colocar em prática, tá? O que era a minha intenção? Trazer para vocês 3 passos na molaridade, pensando em mol. Primeira coisa, o mol é mais uma unidade, é mais uma grandeza para pensar em massa, ok? Mol é a quantidade de uma molécula, beleza. Como é que eu sei a massa de uma molécula? Eu preciso olhar a molécula, ver quais os átomos tem dentro dessa molécula e ver quantas vezes o átomo aparece. Lembra que sempre se tem aquele númerozinho abaixo na direita, é quantas vezes o átomo aparece. H2O, H2, então tem 2 átomos de hidrogênio. E se não tem nada, é 1, então oxigênio 1. Então, como é que eu calculo a massa molar? Massa de 1 mol. Eu vou ver, pego a molécula, eu vou ver quantos átomos, quais os átomos tem aí, eu vou ver quanto pesa cada átomo ali, olhando na tabela periódica. É lógico que os mais comuns a gente grava oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, a gente usa muito esses, a gente grava quanto pesa, mas na dúvida eu tenho a minha tabela periódica com o peso molecular ali. Então eu olho quanto pesa cada átomo, somo tudo isso, eu tenho a massa molar, ou seja, a massa de uma molécula em gramas por mol. Ah, mas eu não quero 1 mol, eu quero 2 mols. Eu tenho tantas gramas para 1 mol, é a massa molar. Eu tenho X para tantos mols. É uma regra de 3. Esse é o segundo passo, número de mol. E molaridade? Bom, molaridade, se eu achar aquele número de mols, ele vai estar sempre para 1 litro. Sempre para 1 litro. Quantos ml você quer preparar? X é a sua terceira regra de 3. Para chegar em molaridade, a gente vai trabalhar com 3, uma conta, que é de somar, uma regra de 3, que é para fazer o número de mol, e a última, que é para fazer a molaridade. São 3 passos. Agora é colocar em prática.
Como é que a gente aprende cálculo? Fazendo. Como que a gente aprende química com cálculo? Fazendo. Então, bora colocar isso em prática, sentar com o papelzinho e ir lá trabalhar. Ok? Obrigada e até o próximo.